Senhor, não é verdade? Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Deus é bom demais. E nós cantamos agora sobre confiar no nosso Deus. Nós cantamos também sobre guerras. Quem aqui já enfrentou guerra aqui, irmão? Levanta a mão aí. Quem está passando por guerra ou já enfrentou guerra, sabe que guerra não é fácil, não é verdade? Quero fazer uma pergunta para você aí. Quem aqui tem alguma cicatriz aí? Cicatriz no corpo, cicatriz mesmo. Acho que quase todo mundo, só que se eu tiver alguma criança que não vai ter cicatriz, né? Cicatrizes são marcas, né? São marcas normalmente produzidas por guerras, por lutas, por momentos que nos remetem a alguma coisa, a um acidente, alguma dificuldade. E é impossível a gente passar pela vida sem enfrentar guerra. Alguém aqui tem a ilusão que vai passar pela vida e que assim, a partir de hoje tudo na minha vida vai ser um mar de flores, eu não vou enfrentar mais dificuldade nenhuma, mais luta nenhuma. Isso não acontece, não é verdade, irmãos? Nós sabemos porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflição, aflições. Mas nós temos um Deus que vai por nós e que Ele vai na nossa frente. Tem aquela música da Cassiane que é uma bênção, né? Deus vai na frente abrindo o caminho, não é? Quebrando as correntes, tirando os espinhos. E é isso mesmo que Ele vai fazendo, querido. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A vida, ela traz muitas guerras para a gente. E a gente não pode evitar que elas cheguem para a gente. Nem toda guerra, nem toda luta que a gente passa é fruto de alguma coisa errada que a gente fez. Quem aqui já se pegou pensando assim: Senhor, mas o que eu fiz para estar passando por isso? E às vezes você fez alguma coisa e está plantando alguns frutos de algumas decisões erradas, mas às vezes não. Às vezes você está lá na sua e a guerra vem até você. E você não escolheu aquela guerra, mas ela veio para você. E tem muita guerra que chega para você e vai chegar para você do nada. E você não vai poder evitar, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode escolher qual guerra a gente quer lutar. Porque deixa eu te falar uma coisa, querido. A gente no nosso tempo aqui de vida, a gente não vai ter nem tempo e nem energia para lutar todas as lutas, para lutar todas as guerras. A gente não vai conseguir vencer tudo. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente não vai conseguir vencer todas as guerras que se apresentam para a gente, sabe? Muitas vezes a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, parece que eu não vou dar conta. Parece que eu não vou dar conta porque é muita coisa. Eu tenho uma guerra lá na faculdade. Eu tenho uma guerra dentro da minha casa. Eu tenho uma guerra lá no meu emprego. Eu tenho uma guerra na minha escola. Eu tenho uma guerra na minha igreja. Eu tenho uma guerra na minha família, na minha casa. E tem um monte de guerra. E você fala assim: eu não vou ter energia para isso tudo. Eu não vou ter força para isso tudo. E deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ter mesmo. Nós não vamos ter mesmo força para isso tudo. E eu quero refletir um pouquinho com vocês, bem rapidamente, sobre a vida de um homem que se tornou rei de Israel e que ele saiu de Deus, tirou ele de trás das malhadas, ungiu ele rei, e 13 anos depois ele assumiu o trono e foi o rei mais lembrado da história de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar sobre a vida de Davi e algumas guerras que se apresentaram para Davi e algumas escolhas inteligentes que Davi fez quando ele precisou escolher qual luta ele ia lutar. Para isso eu quero te convidar, querido, a abrir a Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 22.
1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você do 22 até o comecinho do versículo 28. Diz assim, versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então, só para contextualizar para você, Davi, todos tinham ido à guerra pelejar com Golias. E Golias, durante muito tempo, estava ali, né? Todo dia ele chegava e falava assim: tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém para vir aqui? Porque a gente acaba com essa guerra e a gente resolve num confronto 1 a 1. Mas tem que ter um homem no exército de Israel disposto a me enfrentar. Golias, você já sabe, era um gigante, um homem preparado, hábil no manejo da espada, do escudo, treinado para a batalha, treinado para a guerra, e todo dia ele fazia esse desafio para o exército de Israel. E Davi não sabia do que estava acontecendo. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, ficou em casa, e um dia Jessé, seu pai, falou: vai lá, leva esse lanchinho aqui para os seus irmãos, e aproveita e vê se eles estão bem. Então Davi foi promovido de pastor de ovelhas, lá no pasto, a carregador de lanchinho. Aí ele foi levar o lanchinho para os irmãos. Chegou lá, ele entrega o lanche para os seus irmãos. E diz aí o versículo 22. Deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou se os seus irmãos estavam bem. E, versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Vocês já conhecem essa frase, é famosa. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Até aí o que está acontecendo é o seguinte: Davi chega no campo de batalha e encontra aquela cena, Golias desafiando e perguntando se tinha algum homem ali para enfrentar ele. E todo o exército de Israel acovardado. Aí Davi pergunta assim: o que vão fazer mesmo para o homem que vencer, que tirar essa afronta sobre Israel? Davi chega no exato momento que Golias está fazendo isso. E Davi recebe a notícia de que aquele homem receberia, o homem que vencesse Golias, receberia grandes recompensas. E na nossa vida é assim, irmão. Tem batalha que se apresenta para a gente que ela está disfarçada. São recompensas disfarçadas de guerras. No final desse gigante, quando você atravessar esse gigante, quando você vencer essa batalha, existe algo de Deus preparado para você. Davi tinha sido ungido rei lá atrás. Ele já tinha sido ungido rei. Samuel tinha ido lá, tinha derramado óleo pela sua cabeça, mas tinha que ter um Golias na vida de Davi, para que ele estivesse pronto para assumir aquilo que Deus tinha preparado para ele. E muitas vezes as coisas que Deus prepara para nós, elas estão disponíveis para nós. E aí a gente olha para as guerras, olha para as batalhas e fala assim: parece que Deus me esqueceu. Ele não te esqueceu, não. É porque talvez aquilo que Deus tenha preparado para você está logo depois do gigante. Você só não pode se acovardar diante do gigante. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Diga eu creio. Aí o versículo 28 acontece algo interessantíssimo. Diz assim: e ouvindo Eliabe era o irmão mais velho de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu porventura? Porventura há alguma razão para isso? Aí o versículo 30, o iniciozinho, é uma chave preciosa para a gente, diz assim:
e desviou-se dele. É interessante como tinha Golias ali. E Golias era algo que Davi precisava enfrentar para que ele vivesse aquilo que Deus preparou para ele. Mas no momento que ele está ali, diante da iminente guerra com Golias, se levanta uma outra guerra do lado de Davi. Que guerra era essa? A guerra familiar com Eliabe, que olha para ele e fala assim: rapaz, eu sei do teu coração, tu veio aqui só para ver a gente morrer, né? Eu sei que tu é bicho ruim, o que você está fazendo aqui, cara? Você não tem condições de estar aqui não, você tinha que estar em casa cuidando daquelas ovelhas. Seu lugar não é aqui, você não está pronto para estar aqui. E Davi teve que tomar uma decisão naquele momento. É a escolha de qual guerra lutar. A guerra de verdade era aquele gigante, Golias, estava ali diante dele. Se levantou uma outra guerra do lado dele. E ele podia, olha o que Davi podia ter feito. Davi podia ter esquecido o gigante e ficado ali batendo boca com o irmão dele. Falado assim: rapaz, você que não é nada, rapaz, você que não presta. O cara vem aqui todo dia afrontar o gigante, você não faz nada, larga de ser covarde. Aí Eliabe certamente ia ter uma outra palavra para falar aqui: rapaz, você é um fedelho, você é um mais novo, vai para casa, você não tem nada que está fazendo aqui. E aí o outro ia discutir, pronto, uma discussão danada. Quantas vezes a gente está deixando de lutar aquelas guerras que verdadeiramente importam, porque a gente está perdendo tempo com distrações. A gente muitas vezes está perdendo tempo tentando convencer os outros de que a gente está certo, de que a gente tem razão. E eu ouvi uma frase de alguém um dia que eu nunca mais esqueci, que é assim: o que você prefere, ser feliz ou ter razão? Porque nem sempre dá para ter as duas coisas. Em algum momento você pode até ganhar uma discussão. É aquela discussão que você ganha, mas perde. Você ganha. Você está ali numa briga danada em casa com os teus filhos, com os teus pais, com a tua esposa, com o teu marido. E a briga ali é para ver quem tem razão. E você ganha, mas no final você perde. Mas Davi, ele teve um foco tão grande naquilo que importava. E aquilo que importava para Davi era aquilo que trazia recompensa para ele. Então a chave que eu tiro para a nossa vida nessa noite é: antes da gente entrar em qualquer guerra, tenta refletir sobre qual é a recompensa que ela vai te dar no final. Antes de você entrar em guerra com teu marido, querido, antes de você entrar em guerra com a tua esposa, querido, tenta pensar assim: o que eu vou ganhar com isso no final? Antes de você entrar em guerra com teu filho, com a tua filha ou filho, antes de você entrar em guerra com os teus pais, antes de você entrar em guerra com o seu chefe, antes de você entrar em guerra com a sua igreja, antes de você entrar em guerra, olha e pensa qual é a recompensa que isso vai me produzir. E da mesma forma, antes de você fugir de uma guerra, porque às vezes a gente tem vontade de fugir de guerras que não tem que fugir, e a gente escolhe lutar guerras que a gente não tem que lutar. E é por isso que às vezes a nossa vida vai dando um nó e a gente não vai entendendo por que as coisas não fluem, por que as coisas não andam, porque tem guerra que você não tem que lutar e tem guerra que você não tem que fugir. É aquilo que Deus preparou para você, que Ele te deu, é aquele estudo, é aquela faculdade, é aquele curso, é aquele sonho que muitas vezes é difícil e você pensa em largar, e muitas vezes você começa e para, começa e para, começa e para. E Deus fala para você assim: não para, continua, porque tem guerra que você não pode abandonar, e tem guerra que você não pode lutar, porque é distração para a tua vida. Quantos compreendem essa palavra? Diga amém. Diga eu entendo. Eu quero te convidar a avançar um pouquinho mais no texto. Vamos para o versículo 18, do capítulo 18. Aqui é um outro momento da vida de Davi. Davi, ele é chamado lá da casa de seu pai para ser músico de Saul. Fala assim: me traz um homem que toque bem. Acharam Davi. Davi era um bom músico, tocava bem e o Espírito de Deus era com ele. Chamaram Davi e tinha um demônio que de tempo em tempo entrava em Saul, e Saul ficava irreconhecível.
e falava assim: toda vez que o demônio entrar em Saul, manda esse menino tocar que o demônio vai sair de Saul. E assim se deu durante um tempo, mas Davi foi se fazendo importante lá dentro, e de músico ele passou a guerreiro do exército de Saul, depois da história de Golias. Então ele passou a integrar o exército de Saul, o exército de Israel. E Deus era com ele. A Bíblia diz que Davi era um homem sábio, Deus era com ele, e todas as guerras que Davi entrava, Davi era vencedor. E ele começou a ganhar fama lá no meio do exército de Israel, até que um belo dia Saul estava passando e ele viu um grupo de pessoas, de mulheres, cantando, dizendo que Davi, Saul tinha matado milhares de pessoas, mas Davi tinha matado 10 milhares de pessoas. E a Bíblia diz que a ira se acendeu no coração de Saul, que passou a perseguir Davi e passou a tentar matar Davi. E aí um belo dia, é isso que diz esse texto de 1 Samuel capítulo 18, versículos 7 e 8, que as mulheres estavam cantando, e um belo dia Saul se indignou, e ele estava com uma lança na mão, e ele tentou tacar a lança, e Davi se desviou, e daí para frente Davi precisou simplesmente fugir. E ele fugiu, passou a ser um fugitivo de Saul. E Saul ia atrás de Davi, e Davi se escondia pelo deserto, pelas cavernas, e Saul gastava os dias dele com um exército atrás de Davi, procurando matá-lo. Tamanho a ira que se acendeu no coração de Saul. E aí a Bíblia diz, lá no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, no versículo 4, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram, no meio dessa perseguição de Saul atrás de Davi, tentando matar, acontece essa cena aqui. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi, por ter cortado a orla de Saul, ficou apertado, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Foi exatamente isso, Saul perseguindo Davi. Num belo dia Saul entra numa caverna para fazer suas necessidades, e Davi estava escondido atrás daquela caverna, e Saul não tinha visto Davi. Ao alcance da espada de Davi, os soldados de Davi começaram a botar pilha. Você já viu aquele amigo que você tem, que sempre bota pilha para você fazer coisa errada? Então é ele. Os amigos de Davi estavam ali e falaram: Davi, esse é o momento, o cara está tentando te matar, vai lá, mata ele agora, é a tua chance. E Davi, ele, por um momento, ele ergue a espada e ele corta a orla do manto de Saul, mas na hora bate no coração dele que Davi não precisava guerrear a guerra da vingança, que mais valiosa do que a guerra da vingança é a guerra do perdão. E são guerras que a gente tem que escolher lutar a todo momento. Davi, ele estava ali e ele teve a chance de se vingar de Saul, porque Davi passou a ser fugitivo, porque Saul passou a tentar matar ele. E a gente na nossa vida tem um monte de gente que persegue a gente, tem um monte de gente que quer o nosso mal, tem um monte de gente que faz muito mal pra gente, pessoas que muitas vezes são tóxicas. E quanto tempo muitas vezes a gente gasta pensando em dar o troco, sabe? Eu vou dar o troco na primeira oportunidade que eu tiver, também não fala mais comigo, também não faço mais isso, também não quero mais ver na minha frente. Essa é uma guerra que não vale a pena lutar. Essa é uma guerra que Davi não lutou, a guerra da vingança. Davi, ele preferiu a guerra do perdão. E essa guerra do perdão, não pense também que é fácil. A guerra do perdão é uma guerra que a gente precisa lutar aqui dentro, todos os dias. Porque se a gente não vence o gigante do perdão, a gente vai por dentro adoecendo e apodrecendo. E Deus está cheio de sonho e projeto para você. Mas do mesmo jeito que Davi precisava estar íntegro para assumir o trono, Davi não podia ser um assassino de rei.
Ele não podia assumir o trono, tendo ele matado o rei. Davi, que tinha sido ungido rei, ia se tornar um assassino. Não. Não é dessa forma que Deus levanta a gente. Não é essa forma que Deus quer te levantar. Não é essa forma que Deus vai usar para te colocar no centro da vontade dEle. Porque quando Deus quer, Ele faz do jeito dEle, não é do nosso jeito. O nosso problema é que muitas vezes a gente fica tentando dar uma forcinha para Deus. A gente fica tentando ajudar Deus. Sabe, Davi podia ter pensado assim. Olha só como é que todo pensamento, né, tudo converge, né? Davi podia ter pensado assim, ó. Esse é o meu momento. Olha só, eu já fui ungido rei lá atrás. Na frente dos meus irmãos, o profeta foi lá na minha casa e me ungiu, derramou óleo sobre a minha cabeça. Esse é o meu momento. É agora que eu vou pegar o que é meu. Ainda por cima vem um camarada dele e fala assim: Davi, olha só, é Deus que está te entregando o teu inimigo nas tuas mãos. É o teu momento, mata ele. Mas não, Deus tem a sua forma de trabalhar e tem o seu tempo de trabalhar. Mas para que nós alcancemos o centro da vontade de Deus, é importante que nós estejamos íntegros. Fala assim, íntegros. Precisamos cuidar do nosso coração acima de tudo. Amém? Quantos compreendem essa palavra? Diga, eu compreendo. Eu quero falar de uma terceira e última guerra que Davi lutou. Já está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. No versículo 16. Diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante de quem? Do Senhor, o desprezou no seu coração. Davi foi lá, tentou pegar a arca a primeira vez, logo que ele assume o trono. Aqui a gente já está lá na frente, Davi já rei. Ele fica sabendo que a arca estava lá na casa do camarada, quando tinha perdido a arca lá naquela guerra lá, quando os filhos de Eli fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, levaram a arca lá para ver se dava um jeito na guerra contra os filisteus. Os filisteus não só venceram a guerra, como roubaram a arca. Só que o povo filisteu começou a ficar doente, porque a arca estava ali. E falaram assim: despache essa arca aí na casa de alguém. Deixaram a arca lá na casa de um judeu. E Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o trono é lembrar da arca. E ele fala assim: eu não vou governar se a presença de Deus não estiver no centro. E ele manda pegar a arca. Ele fala assim: vamos lá pegar a arca. Organiza uma caravana e vamos lá buscar. Ele vai a primeira vez. E ele tira a arca a primeira vez. E eles vêm cantando e saltando com júbilo e com alegria. Mas aí o carro de boi tropeça. Você conhece essa história? Os menininhos que estavam lá carregando a arca meteram a mão para tentar segurar a arca, foram fulminados. Davi se entristeceu, falou assim: não vou mais levar a arca agora, eu não estou pronto para isso. Deixa a arca aí na casa de alguém no meio do caminho, depois eu vejo o que eu faço com a arca. E Davi voltou, e tempos depois ele ficou sabendo que a arca estava na casa do camarada, e Deus estava abençoando a casa dele. E ele fala assim: não, é inadmissível, eu quero viver com a presença, no centro da vontade de Deus. Eu não quero só ver os outros ser abençoados, eu quero ser abençoado, eu não quero só ver um milagre acontecendo na vida dos outros, eu quero ver um milagre acontecer na minha vida. É como se Davi estivesse dizendo: eu não quero ser só um espectador, eu quero ser um protagonista da história que Deus está querendo construir aqui. E Davi sabia que para isso ele tinha que ir lá buscar a arca. E ele foi. E dessa vez ele foi do jeito certo, fez tudo certinho. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando com a arca, com a caravana toda, todos felizes, Davi vinha, né, com vestes festivas, e ele vinha dançando, saltando, bailando e cantando na presença de Deus. E todo o povo de Israel se alegrou quando a arca estava entrando na presença, no arraial do povo. Mas teve uma pessoa que estava pela janela olhando. E a Bíblia diz que Mical, quando olhou para Davi, o desprezou.
quando olhou para Davi dançando na presença do Senhor, o desprezou no seu coração. E aqui a guerra de Davi é a guerra de fazer o que tem que ser feito, independente da opinião dos outros. Porque muitas vezes a opinião das pessoas é aquilo que nos aprisiona. Muitas vezes nós não damos maior testemunho daquilo que Deus faz ou Deus fez na nossa vida, porque nos preocupamos demais com o que vão pensar. E tem aquela música antiga, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Porque não dá para ter as duas coisas. Ou você vai agradar o mundo inteiro, ou você vai seguir aquilo que Deus quer que você faça. As duas coisas não dá para fazer. Jesus, quando esteve aqui, ele desagradou uma boa quantidade de pessoas. E tem muita gente, querido, que quando você resolver se doar mais na presença de Deus, se doar mais na obra de Deus, quando você falar assim, caramba, eu tenho realmente um chamado, esse aqui é o meu chamado, e eu vou me dedicar para ele, eu vou mergulhar de cabeça, caramba, eu acho que eu posso dar mais, eu posso fazer mais na casa do Senhor, eu posso me dedicar mais, eu acho que eu posso, sabe, ser mais útil na vida dos meus irmãos, eu acho que eu posso desenvolver mais o meu ministério. Não tenha dúvida que vai se levantar aquele que vai falar assim, olha só, bitolado, crente, Bíblia. Crente é tudo igual, né? Olha só, virou crente agora, só não fala mais de outra coisa, só fala de igreja. Mas, querido, enquanto isso te aprisionar, você não vai viver aquilo que Deus quer para a tua vida, aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Quantos aqui creem que Deus tem um futuro maravilhoso para você? Você pode falar isso, botar a mão no teu coração e falar assim, eu creio que Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Deus tem um futuro, Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem planos e projetos. A Bíblia diz no livro de Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, 29, né? Jeremias 29, 11, se não me engano. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Às vezes a tua vida está uma bagunça, a tua vida está de cabeça para baixo, está tudo, sabe, confuso, e você não consegue enxergar o porquê que isso está acontecendo. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem pensamentos de paz e não de mal a teu respeito. Esse gigante que se levanta contra você hoje, ele vai cair. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você não pode desistir. Eu quero dizer outra coisa para você, você tem que guardar o teu coração acima de tudo. E eu quero dizer uma terceira coisa para você, você não pode abrir mão de fazer a coisa certa, independente daquilo que pensam, independente daquilo que falam, independente daquilo que vão pensar de você, o que importa é aquilo que Deus pensa sobre você. E a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz para você. E isso eu quero que nessa noite seja um bálsamo para a tua vida, para o teu coração. Quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Colocar a mão no teu coração. E começar a trazer à tua memória nesse momento exatamente as guerras que você está vivendo. As lutas que você está vivendo. As muitas lutas que você está vivendo, eu queria que você começasse por um instante a refletir sobre as lutas que realmente valem a pena lutar. E quais são as lutas que você está lutando que não vão te levar a lugar nenhum, que você pode abrir mão. Ele tem pensamentos de paz a teu respeito e não de mal. Esse gigante que se levanta, ele não é para te derrotar. Ele é para fazer você crescer. Ele é para te colocar num patamar mais alto, assim como Davi precisou de um Golias na vida dele para se tornar rei. Davi também precisou de um Saul na vida dele para se tornar rei. Nós temos que olhar para os obstáculos que estão diante da nossa vida e entender que eles são uma preparação, eles são um preparo para que Deus te pegue da onde você está e coloque você no lugar que Ele quer colocar. Esse gigante, ele não vai te derrotar, muito pelo contrário, ele vai te fazer crescer. Quero orar pela tua vida, querido. Quero orar pela tua vida nessa noite. Quero que você coloque a mão no teu coração e onde você está.
Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, nessa noite, porque Tu trouxeste os Teus filhos aqui para ouvir essa palavra, Senhor. Deus querido, Tu conhece a vida, Tu conhece a história, Tu conhece o dia a dia de cada um que está aqui. Tu conhece o íntimo do coração dos Teus filhos. Tu conhece as lutas que cada um está passando. Tu conhece as guerras que cada um tem enfrentado no dia a dia, Deus querido. Pai querido, mas nessa noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, renove as forças de cada um. Que o Teu Espírito Santo dê sabedoria e discernimento para os Teus filhos, Senhor, lutarem as lutas que realmente valem a pena, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, retira toda distração, retira, Pai querido, toda preocupação, Deus querido, com a opinião dos outros, retira, Senhor, toda falta de perdão, todo sentimento ruim no coração, que muitas vezes nos afasta do centro da Tua vontade, Pai querido. Antes que, Deus querido, derrama sobre cada um aqui, Pai querido, um bálsamo de cura, sobre toda ferida provocada, um bálsamo de alegria, Pai querido, em nome de Jesus, porque cremos num Deus que tira, Senhor, pessoas do pasto e coloca no trono. Portanto, em nome de Jesus, Pai querido, assim como foi com Davi, Deus querido, eu creio que será com a vida dos Teus filhos, com a vida de cada um aqui, Deus querido. Tu tens um plano maravilhoso para a vida dos Teus filhos, e nada vai separar, nada vai impedir os Teus filhos de viverem no centro da Tua vontade.